Olá a todos. Sou a Sofia Pereira, hospedeira de bordo com 12 anos de experiência na TAP Air Portugal. Hoje vamos falar de um tema muito sério, mas que está intimamente ligado ao nosso dia a dia. Já pensaram nisto? Uma pequena pílula pode fazer com que não passem na segurança do aeroporto, e em casos graves podem mesmo enfrentar responsabilidade criminal. Isto aplica-se especialmente aos nossos pais e avós. Muitas pessoas, devido à idade, têm alguns problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e às vezes insônias ou ansiedade, e estão habituadas a tomar alguns medicamentos por conta própria. Mas se não tiverem clareza sobre os regulamentos e simplesmente colocarem os medicamentos na bagagem de mão e forem parados no aeroporto, isso será não só embaraçoso e problemático, mas também pode levá-los a problemas legais. Primeiro vou fazer-vos algumas perguntas. Sabiam que alguns medicamentos obtidos legalmente em hospitais portugueses podem ser considerados drogas noutros países? Sabiam que alguns analgésicos que consideramos muito comuns precisam de ser rigorosamente controlados no estrangeiro? Sabiam que mesmo que realmente precisem de tomar medicamentos, se não tiverem um atestado médico, ainda podem ser considerados suspeitos de contrabando? Não é um pouco surpreendente? Muitos idosos dizem: mas estes são os medicamentos que o meu médico me receitou para toda a vida. Qual é o problema? Mas, na verdade, o problema reside no facto de os regulamentos serem diferentes em cada país. E as companhias aéreas e a alfândega são muito sensíveis no que diz respeito aos medicamentos. Ao longo dos meus muitos anos de serviço em voos, tenho visto muitos casos. Houve um senhor que levou medicamentos para dormir e foi parado no Japão, e acabou por ter de explicar tudo durante horas através de advogados e documentos hospitalares. Outra vez, uma senhora tinha pó de medicina tradicional chinesa na sua mala de mão e foi considerado um objeto suspeito, o que atrasou todo o processo de embarque. Por isso, neste vídeo, vou usar a minha experiência profissional para partilhar convosco 5 tipos de medicamentos que nunca devem ser levados a bordo de um avião. Caso contrário, na melhor das hipóteses, a bagagem será retida e inspecionada, e na pior, podem mesmo enfrentar acusações criminais. Vou explicar o porquê de cada um e o que devem fazer se realmente precisarem de os levar para que seja o mais seguro possível. Então, ao assistir até ao fim, obterão 3 pontos-chave. Primeiro, entender quais medicamentos são de alto risco e devem ser evitados na bagagem de mão. Segundo, como transportar legalmente medicamentos se realmente precisar. Terceiro, como evitar as linhas vermelhas legais de vários países para que a sua viagem seja mais tranquila. Antes de começarmos, peço-vos um pequeno favor. Se acharem que este tema é útil, por favor, subscrevam o meu canal e ativem o sininho, para não perderem mais dicas de voo e truques de viagem que partilharei no futuro. Não se esqueçam também de me dizer na secção de comentários se vocês, ou os vossos pais e avós, já tiveram alguma experiência de transporte de medicamentos para o estrangeiro e se já foram parados ou inspecionados. Escolherei alguns casos dos comentários para discutir convosco no próximo episódio. Vou começar pelos medicamentos para dormir, que são os mais comuns. Esta é, sem dúvida, a categoria de medicamentos com a maior percentagem de apreensões. Muitos idosos e trabalhadores de escritório sofrem de insônias crônicas. Ao viajar para o estrangeiro em voos de longo curso, pensam: não consigo dormir no avião. Se pudesse tomar um comprimido para dormir, adormeceria imediatamente e acordaria no destino com a energia a 100%. Mas a situação não é assim tão simples. Em Portugal, se um médico diagnosticar insônias e receitar um medicamento para dormir, isso é normal. Estes medicamentos, quando levados consigo, geralmente não causam problemas, mas assim que atravessam a fronteira, os problemas começam. Deixem-me dar-vos alguns exemplos. No Japão, por exemplo, o controle sobre os medicamentos para dormir é particularmente rigoroso. Muitos medicamentos para dormir legais em Portugal exigem uma autorização prévia para serem levados para o Japão. Se os levarem sem autorização e forem apanhados pela alfândega, é muito provável que sejam imediatamente parados e até que tenham de escrever um relatório e ser investigados. Além disso, em Singapura, a atitude em relação aos medicamentos para dormir potentes é de tolerância zero. Sem um atestado médico, mesmo levar uma pequena caixa pode ser considerado uma violação. Lembro-me particularmente de uma vez, num voo para Tóquio, em que um senhor português foi solicitado pela alfândega japonesa a inspecionar a sua bagagem de mão ao desembarcar. Dentro, havia uma garrafa de medicamentos para dormir receitados pelo médico. Embora fosse uma receita legítima, como ele não tinha feito o pedido prévio, acabou por ser levado para uma pequena sala
e questionado durante 2 horas. Embora tenha sido libertado no final, toda a sua viagem ficou arruinada. Por isso, é importante lembrar que os medicamentos para dormir e ansiolíticos são áreas vermelhas mais sensíveis em vários países. Então, o que devem fazer se realmente precisarem de tomar medicamentos para dormir? Primeiro, devem ter sempre uma receita médica, e é melhor lá consigo, para que, se forem questionados, possam apresentá-la imediatamente. Segundo, não levem mais do que a dose para uso pessoal. Normalmente, o limite é uma pequena quantidade para reserva, de acordo com a receita. Se forem ficar 10 dias, levem 10 a 15 comprimidos. Nunca levem uma garrafa inteira com 100 comprimidos. Terceiro, antes de viajar, pesquisem online se o país para onde vão tem regulamentos especiais para estes medicamentos. Alguns países têm até sites oficiais onde podem solicitar uma autorização com antecedência. Sei que muitos dirão: "Ah, que chatice! Só quero dormir." Mas quero lembrar-vos que é melhor ter um pouco de trabalho antes de partir do que arrepender-se de ser parado no estrangeiro. Porque uma vez que se pise na lei de outro país, as consequências são realmente graves. Na melhor das hipóteses, os medicamentos serão confiscados. Na pior, poderão ter registro criminal e até serem deportados. Há também um pequeno lembrete que talvez não tenham notado. Alguns medicamentos de venda livre ou medicamentos compostos para constipações também podem conter ingredientes sedativos ou indutores de sono. Embora pensem que é apenas um medicamento comum, em alguns países ainda será considerado um medicamento controlado. Por isso, os idosos não devem de forma alguma tratar os medicamentos como guloseimas, pensando que, como foram receitados por um médico, não há problema. Na verdade, os mais problemáticos são frequentemente estes medicamentos aparentemente comuns, que são os mais propensos a causar problemas e os mais propensos a serem mal interpretados como medicamentos de alto risco. Quando se fala em analgésicos, toda a gente deve achar estranho, não é? Dói a cabeça, toma-se um. Dores nas costas, toma-se um. Alguns idosos até os têm sempre na carteira, como o ibuprofeno, o paracetamol, que são praticamente encontrados em todas as casas. Mas quero chamar a atenção para um grande perigo nos analgésicos. São os analgésicos que contêm morfina. Estes medicamentos geralmente não são vendidos em farmácias comuns. São principalmente analgésicos potentes prescritos por médicos para doentes com cancro ou doentes após grandes cirurgias. Em Portugal, estes medicamentos são legais e são realmente muito úteis para os doentes. Mas, uma vez que os levamos para o avião e passamos pela alfândega para outro país, a situação é completamente diferente. Por exemplo, no Médio Oriente, incluindo Dubai, o Catar e a Arábia Saudita, o controle de medicamentos com morfina é extremamente rigoroso. Se tiverem convosco mesmo uma pequena quantidade de medicamentos à base de ópio, podem ser considerados traficantes de drogas. Mesmo que tenham uma receita médica, podem não sair ilesos. Isto porque, na sua conceção legal, a morfina é uma droga e a sua posse é um crime. Lembro-me que, quando voava para o Dubai, encontrei um passageiro português que era doente oncológico. O médico tinha-lhe receitado morfina para as dores. Ele tinha o medicamento na sua bagagem de mão, pretendendo usá-lo durante a viagem. No entanto, assim que desembarcou, foi parado e levado à força, e quase foi preso. No final, com a ajuda de funcionários da embaixada local, o problema foi resolvido em segurança. Todo o processo foi tão assustador que todos no grupo ficaram apavorados. Por isso, idosos, se usam morfina para aliviar a dor no dia a dia, é absolutamente crucial que se preparem com antecedência. Primeiro, devem confirmar se o país para onde vão proíbe ou restringe este tipo de medicamentos. Muitos países exigem que se solicite uma autorização de transporte com antecedência, e ter uma receita médica não garante a passagem. Segundo, se for absolutamente necessário levar, devem ter sempre consigo um atestado médico, de preferência com uma versão traduzida para inglês. Assim, pelo menos terão algo para explicar se forem questionados. Terceiro, se puderem, não levem. Se for apenas uma dor de cabeça ligeira ou dor nas articulações, sugiro que levem apenas analgésicos comuns de venda livre, como o paracetamol, que são mais seguros e amplamente disponíveis em todo o mundo. Muitas pessoas perguntam-me: Sofia, posso levar ibuprofeno ou paracetamol? A resposta é: na maioria dos países não há problema, mas é preciso ter atenção à quantidade. Se levarem um saco inteiro, centenas de comprimidos, a alfândega também achará estranho e suspeitará que querem vender luz. Portanto, a regra é:
Levem apenas a quantidade necessária para a viagem, no máximo um pouco mais para emergências, não em excesso. Aqui também quero salientar um pequeno detalhe. Alguns analgésicos compostos contêm vestígios de opiáceos, e alguns xaropes para tosse também contêm um pouco de codeína. Em alguns países, isto também é considerado um ingrediente narcótico. Por isso, não pensem que é apenas um xarope para tosse. Metam-no na mala e vão para o estrangeiro, e acabam por ser considerados traficantes. Muitas vezes encontro passageiros no avião que me perguntam em segredo: Sofia, tenho muitas dores nas costas. Pode ajudar-me com uma compressa quente ou dar-me um medicamento? Na verdade, as assistentes de bordo não podem dar medicamentos à toa, porque a responsabilidade é muito grande. É por isso que vos tenho lembrado constantemente que o risco dos analgésicos é muito maior do que imaginam, especialmente os medicamentos que contêm morfina ou codeína. Absolutamente não os levem para o estrangeiro na vossa bagagem de mão. Caso contrário, a vossa viagem pode facilmente transformar-se numa prisão. A próxima categoria de medicamentos, que é ainda mais sensível do que se possa imaginar, são os medicamentos psiquiátricos, incluindo ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos. Muitos idosos podem pensar: isso não me diz respeito, eu não vou ao psiquiatra. Mas ficarão surpreendidos com o número crescente de pessoas que sofrem de estresse, insônias, ansiedade e depressão. Não são apenas os jovens. Muitos idosos reformados também tomam estes medicamentos há muito tempo devido a mudanças de ambiente e problemas de saúde. Em Portugal, estes medicamentos são naturalmente legais e podem ser usados com receita médica. Mas, uma vez que atravessam a fronteira, o problema surge novamente. Por exemplo, alguns medicamentos ansiolíticos comuns, como o alprazolam, conhecido como Xanax, são medicamentos de prescrição legal em Portugal. No entanto, se os levarem para os Emirados Árabes Unidos, Dubai, serão considerados medicamentos controlados. Sem autorização prévia, mesmo uma pequena caixa pode ser considerada contrabando. Além disso, Singapura tem uma atitude muito rigorosa em relação aos medicamentos psiquiátricos. Se não tiverem uma aprovação oficial para uso médico, levar apenas um comprimido será considerado posse ilegal e pode até resultar em pena de prisão e multa. Eu própria já tive um caso. Havia uma mãe portuguesa que tomava antidepressivos há muito tempo e preparava-se para visitar o filho que estudava na Austrália. Ela pensava que eram apenas medicamentos comuns e colocou-os na sua mala de mão. No entanto, foi detetada durante uma escala em Singapura. Acabou por ser levada para uma pequena sala e questionada sobre muitas coisas. Embora tenha sido finalmente libertada com base na receita médica, ela estava a tremer de medo e quase perdeu o voo de ligação. Então, por que esses medicamentos são perigosos? Porque muitos países os equiparam a drogas viciantes. Eles temem que você os leve para abuso, venda ou até mesmo que afetem a segurança social. Eles são os mais vigilantes em relação às palavras medicamentos psiquiátricos. Então, o que fazer? Primeiro, assim como com os medicamentos para dormir, você deve ter uma receita médica. E é melhor ter também um atestado médico em inglês. Muitos hospitais agora oferecem atestados médicos ou atestados de medicamentos em inglês. Então você pode solicitar-los com antecedência. Segundo, não divida esses medicamentos em pequenas caixas, porque depois de divididos, ninguém poderá dizer o que são, e será mais fácil levantar suspeitas. Recomenda-se manter a embalagem original do medicamento, que tenha o nome do medicamento e o nome do paciente, o que aumentará a credibilidade. Terceiro, se for uma viagem curta, leve apenas a quantidade certa. Lembre-se de não levar uma garrafa inteira grande, porque se a quantidade for muito grande, a alfândega achará que você pode estar vendendo. Há um ponto que muitas pessoas ignoram. Alguns medicamentos de venda livre também contêm ingredientes sedativos ou psiquiátricos, especialmente medicamentos compostos. Por exemplo, alguns medicamentos para constipação ou xaropes para tosse que ajudam a dormir, na verdade contêm um pouco de sedativo. Se este tipo de medicamento for levado para alguns países, também será considerado um medicamento psiquiátrico. Às vezes, encontro passageiros no avião que me perguntam em segredo: Sofia, estou com muita ansiedade. Posso trazer meus próprios medicamentos ansiolíticos? Minha resposta é sempre: pode trazer, mas precisa de um atestado. Porque desde que você tenha o apoio de um médico, o uso legal não é um grande problema. Mas se você não tiver documentos e simplesmente tiver os medicamentos na sua mala, é realmente muito perigoso. A seguir, um medicamento de alto risco que muitas pessoas nem imaginam: o xarope para tosse.
Isso mesmo, não ouviram mal. É aquele xarope comum que temos em casa, especialmente os que contêm codeína. Deixem-me primeiro explicar por que é que a codeína é um ingrediente opiáceo. Em Portugal é um medicamento legal e os médicos costumam receitar-lo aos doentes para tosse, especialmente em casos de tosse crônica ou constipações graves. Para nós parece não ser grande coisa, mas no estrangeiro, especialmente no Médio Oriente, em Singapura e no Japão, a codeína é de tolerância zero, porque a codeína tem propriedades viciantes e, se for abusada, é o mesmo que uma droga. Uma vez, quando voava para Singapura, encontrei um passageiro português que tinha consigo uma pequena garrafa de xarope para a tosse, receitada pelo médico. Ele não fazia ideia que isso poderia causar problemas. No entanto, foi detetado na alfândega e levado imediatamente para uma pequena sala. Ainda hoje me lembro daquela cena. Ele continuava a explicar aos funcionários da alfândega que era uma receita médica e que estava apenas a tossir. Mas os funcionários da alfândega não aceitaram a sua explicação. No final, não só o medicamento foi confiscado, como também teve de pagar uma multa de centenas de dólares de Singapura. Essa viagem ficou completamente arruinada. Por isso, lembrem-se, o xarope para a tosse não é algo que se possa levar facilmente a bordo de um avião. Especialmente os medicamentos que contêm codeína são estritamente proibidos em muitos países. E se eu estiver a tossir muito e precisar de medicamentos no estrangeiro? Aqui ficam algumas sugestões. Primeiro, se for uma viagem curta, sugiro que comprem diretamente um xarope para a tosse local que esteja em conformidade com as regras. Muitos países têm alternativas sem codeína, que são seguras e legais. Segundo, se realmente precisarem de levar, é essencial ter uma receita médica e, de preferência, um atestado médico em inglês, comprovando que é uma necessidade médica e não algo que levam por acaso. Terceiro, a quantidade deve ser pequena. Levem apenas uma pequena garrafa, dentro da vossa dose pessoal. Nunca levem 3 ou 4 garrafas, porque mesmo que tenham um atestado, isso levantará suspeitas. Sei que muitos idosos estão habituados a usar o xarope para a tosse como medicamento tópico, pensando que, se a garganta lhes dói, bebem um gole. Mas tenho mesmo de enfatizar que no avião, no estrangeiro, esse gole de xarope para a tosse pode transformar-se num grande problema. Há mais uma pequena dica. Não só o xarope para a tosse, mas também alguns analgésicos e medicamentos para a constipação podem conter codeína. As pessoas no dia a dia podem nem sequer saber, e como resultado pensam que é apenas um medicamento comum, mas no estrangeiro é tratado como um medicamento controlado. Por isso, antes de viajar para o estrangeiro, certifiquem-se de verificar os ingredientes. Não baixem a guarda. Costumo brincar com os meus amigos que o xarope para a tosse em Portugal é água salvadora, mas em Singapura pode transformar-se em água venenosa. Parece exagerado, mas é a verdade. Muitas pessoas podem estar um pouco familiarizadas com a palavra efedrina. Mas se eu mudar para Benuron, provavelmente já ouviram falar. Este é um medicamento para constipações muito comum nas farmácias portuguesas. O Benuron e alguns outros medicamentos comuns para constipações contêm efedrina ou seus derivados. O problema é que a efedrina é um ingrediente altamente controlado em muitos países, e em algumas regiões é mesmo considerada uma matéria-prima que pode ser usada para fabricar drogas. O que é que isto significa? Significa que, se levarem uma caixa de medicamentos para a constipação, é muito provável que sejam imediatamente suspeitos de contrabando de drogas. Lembro-me do caso mais marcante que tive no Dubai. Uma senhora idosa tinha 2 grandes caixas de medicamentos para constipações na sua bagagem de mão, porque se sentia muito fraca e tinha muito medo de ficar constipada, então levou mais para ter de reserva. No entanto, assim que passou pela segurança, a sua bagagem foi imediatamente retida. Os funcionários da alfândega tinham uma expressão séria e perguntaram-lhe com um tom muito severo para que servia. A senhora idosa ficou tão assustada que quase chorou, explicando que era apenas uma turista comum. Felizmente, o pessoal da companhia aérea ajudou rapidamente a comunicar, o que a impediu de ser levada para a esquadra da polícia. Por isso, meus caros idosos, quero alertar-vos especialmente. Medicamentos que contenham efedrina, especialmente os para constipações, nunca devem ser levados para o estrangeiro. Podem perguntar, então e se eu ficar constipado no estrangeiro? Não posso ter medicamentos de reserva? Podem, mas precisam de ter atenção a alguns pontos. Primeiro, tentem levar medicamentos com ingredientes simples, por exemplo, apenas com analgésicos ou antipiréticos, sem fórmulas compostas. Segundo, antes de viajar, leiam atentamente a etiqueta dos ingredientes dos medicamentos. Se virem algo com pseudoefedrina, tenham cuidado.
Terceiro, se realmente precisarem de levar medicamentos que contenham efedrina, é melhor ter uma receita médica e um atestado médico, e a quantidade deve ser estritamente controlada dentro do uso pessoal. Aqui vou adicionar mais um caso. Um jovem foi para a Austrália para trabalhar e tinha consigo alguns medicamentos fitoterapêuticos comuns de Portugal. Ele achava que estas ervas pareciam muito naturais e que não deveriam causar problemas. No entanto, não esperava que contivessem efedrina. No final, não só todos os medicamentos foram confiscados, como ele quase foi impedido de entrar no país. Mais tarde, quando regressou a Portugal, queixou-se constantemente, dizendo que se soubesse, não os teria levado, e que a sua bagagem tinha sido completamente revistada à toa. Isto mostra-nos que nem todas as ervas naturais são seguras. Alguns medicamentos fitoterapêuticos ou compostos também contêm efedrina. Em Portugal, isso é legal, mas internacionalmente é um ingrediente altamente sensível. Costumo brincar com os meus amigos que o Benuron em Portugal é um medicamento salvador, mas no estrangeiro pode tornar-se uma lista negra. Embora pareça exagerado, é a verdade. Antes de viajar para o estrangeiro, dediquem um pouco mais de tempo a verificar os ingredientes dos medicamentos. Este pequeno gesto pode livrar-vos de muitos problemas. Bem, hoje partilhei convosco 5 tipos de medicamentos que os idosos não devem, de forma alguma, levar na bagagem de mão. Vejam, estes medicamentos em Portugal podem ser comuns no dia a dia, e até facilmente comprados em farmácias, mas assim que se atravessa a fronteira, os regulamentos são completamente diferentes. Em situações graves pode não ser apenas a apreensão, mas sim o envolvimento de responsabilidade criminal, e até mesmo a suspeita de tráfico ou contrabando de drogas. Portanto, caros idosos, se estão a preparar-se para viajar para o estrangeiro, por favor, verifiquem os ingredientes dos medicamentos antes de fazerem as malas. Em caso de dúvida, é aconselhável perguntar diretamente a um farmacêutico ou médico, ou até mesmo levar uma lista de medicamentos para esclarecer. É melhor fazer isso do que arrepender-se quando forem parados pela alfândega. Por fim, quero também lembrar a todos que o mais importante ao viajar para o estrangeiro é ter uma mente relaxada e feliz, e não deixar que problemas com medicamentos tornem a viagem estressante. Se acharam que a partilha de hoje foi útil, por favor, coloquem um gosto, subscrevam e partilhem. Podem também deixar nos comentários se vocês e os vossos amigos já tiveram alguma situação em que medicamentos foram retidos e como lidaram com isso. A vossa história pode ajudar ainda mais pessoas. Obrigado por assistirem, sou a Sofia Pereira e vemo-nos no próximo episódio.